No ar, programa Vereda Literária, conversando hoje com o jornalista e professor Nísio Teixeira. Nísio Teixeira nasceu em Belo Horizonte, Minas Gerais. Formou-se em Comunicação Social pela PUC-MG, é pós-graduado em Comunicação e Semiótica, também pela PUC-MG, e mestre em Ciência da Informação pela Universidade Federal de Minas Gerais. Nísio Teixeira é jornalista com ênfase na área cultural, tendo 13 anos de experiência em textos, políticas públicas e projetos de pesquisa científica voltados para essa área. Atualmente, Nísio Teixeira é editor adjunto do jornal Hoje em Dia e professor em cursos de comunicação social do UniBH. Tudo bem com você, Nísio? Beleza. Grande prazer tê-lo aqui conosco. Prazer é todo meu. Nísio, conta para nós um pouquinho, quer dizer, sua formação é na comunicação social, você opta dentro de um campo específico do jornalismo, pelo jornalismo cultural. Como é que é esse processo seu de formação, esse envolvimento, enfim, sua trajetória nesse terreno? Até o segundo ano do segundo grau, eu estava estudando contabilidade, querendo um emprego no Banco do Brasil, etc. Mas no terceiro ano a gente começa a ter algumas definições, inclusive pressionados pelo vestibular. Então, no meu caso, eu comecei a perceber, associando o meu gosto pela leitura, que começou desde muito cedo, lendo Júlio Verne, Contos de Fadas, que a minha mãe ela comprava desses vendedores de porta em porta, né? Então, eu fui fazer uma recapitulação disso, tive um grande professor no terceiro ano, que foi o Celso Álvares. Eu fui aluno do estadual Milton Campos, famoso estadual central, e lá, então, nesse pequeno laboratório, no terceiro ano, eu resolvi optar pelo jornalismo. E já, naquela época, algumas cartas que eu escrevia para alguns veículos de cultura eram publicadas, como a antiga revista Bis, então isso talvez tenha contribuído também Como incentivo. Como uma espécie de incentivo para eu entrar dentro desse campo, né? Pois é, e você mergulha de cabeça, né, nesse terreno. É um terreno extremamente complexo, acho que a gente vai tentar aqui fatiá-lo em alguns aspectos para discuti-lo. Veja, você é coautor de um artigo que é intitulado exatamente Dilemas do Jornalismo Cultural Brasileiro, abordando alguns dos principais dilemas enfrentados pelos cadernos de cultura diários no Brasil. Certo. Né? Eu acho que vale ressaltar um trecho do seu texto em que você afirma o seguinte: por um lado, vários jornais da chamada grande imprensa estão investindo em suplementos culturais semanais, geralmente privilegiando a reflexão e as produções artísticas de menor apelo comercial e midiático. Então, é o caso do Caderno Mais, Fim de Semana, Eu, Pensar, Prosa e Verso, Ideias. Aí você diz, por outro lado, os cadernos culturais publicados diariamente enfrentam uma série de impasses resultantes das próprias rotinas produtivas e da relação conflituosa com a indústria cultural, ou mesmo mudanças relativas à própria conceituação do que seja jornalismo cultural. Vamos começar, então, pela própria definição, conceituação. O que é o jornalismo cultural, na sua perspectiva? Bom, primeiro só dizer que esse texto foi o resultado de uma primeira etapa de um projeto de pesquisa que eu estou desenvolvendo ao lado de dois outros professores aqui do UniBH, o professor Luiz Henrique e o professor Léo Cunha. Então, esse texto é um resultado dessas inquietações que perpassaram as nossas discussões sobre o tema, né? Um texto escrito, portanto, a 6 mãos. E eu acho que você pegou um pouco aí o ponto nevrálgico, né, com esse trecho, mas começando pela definição do jornalismo cultural, no primeiro momento seria exatamente aquele jornalismo mais voltado para a cobertura de artes e espetáculos, quer dizer, a cultura entendida aí como produto cultural, né? O lançamento do disco, do livro, a peça que estreia, o cinema, né? Seria mais uma definição de agenda cultural. E talvez exatamente nessa definição já esteja inserido o próprio problema. Quer dizer, se a gente pensa só a cultura como produto, talvez seja uma maneira limitada de se pensar a cultura. Até o processo também. Exatamente, né? O processo editorial, o processo de composição, o processo de políticas públicas de cultura, da economia cultural.
mas às vezes a própria rotina produtiva do jornal diário, né, que ela requisita que o profissional, né, até pela própria questão jornalística, a gente não pode deixar de informar o nosso público leitor acerca exatamente dos espetáculos que estão em cartaz, das peças, etc. Então, isso cria uma relação conflituosa o tempo todo, né? Sempre, a todo momento, a gente tem sempre vontade de querer aprofundar mais em determinado tema, em determinada pauta, mas às vezes só para cumprir essa agenda. Isso, nós estamos falando de uma cidade que, é claro, que tem vários artistas e peças notáveis, mas não se compara a um grande centro como São Paulo, Rio, mas tem produções fantásticas aqui. Então, só isso assim já é um desafio para a gente tentar abraçar toda a quantidade de peças que são oferecidas, espetáculos e lançamentos. E aí cria, então, esse problema, quer dizer, a gente tem uma rotina de produção diária e, às vezes, sente a necessidade de pensar algumas pautas mais aprofundadas. Às vezes a gente consegue, com algum sucesso, e às vezes não. A gente fica mais preso mesmo à agenda cultural. E isso eu falo não só pelo jornal onde eu trabalho, mas pelo que eu acompanho, inclusive, em âmbito nacional. Pois é, agora, o principal problema que se coloca em relação à indústria cultural é o da subserviência da arte, do artista em relação a mercado. Acho que a gente poderia traduzir isso da seguinte forma, naquele círculo vicioso. O jornalismo cultural noticia o que o público consome consome o que o jornalismo cultural noticia. O artista cria o que o mercado consome e o mercado consome o que o artista cria, né? Como é que você vê esse problema e que perspectivas de solução para eles você? Essa questão da indústria cultural é interessante porque, de um lado, não há como negar que o fato de você conseguir disponibilizar em CD várias obras clássicas, ou tanto de música como de literatura, foi um avanço considerável, né? Você consegue popularizar. Agora, por outro lado, você cria dilemas na hora de você pensar editorialmente a concepção do seu caderno de cultura. Primeiro, porque o gosto não pode ser critério para você fazer jornalismo cultural. Então, por mais que, por exemplo, no meu caso, eu não gosto de axé music, a gente não tem como não deixar de falar do festival que vai estar acontecendo sábado, tentar entrevistar algumas pessoas, oferecer o tipo de serviço, enfim, que for necessário para que o leitor possa, caso tenha interesse, encaminhar, né, para esse festival. Então, há uma relação também conflituosa dentro dessa perspectiva. A revista Bravo, né, em um seminário que a gente fez há cerca de 4 anos, o Jefferson Del Rios, ele comentava um pouco isso. A gente não está preocupado, por exemplo, no caso da Bravo, em dar uma ênfase na capa de algum artista que seja consagrado pela indústria cultural. Na nossa concepção, o jornalismo cultural ele tem que privilegiar exatamente aqueles que não têm esse espaço na indústria cultural, porque ela é um fenômeno que interfere muito na produção, claro, do que se faz no jornalismo cultural, mas interfere muito também em outro tipo de mídia, né? E até contribui para essa confusão que às vezes acontece entre informação e entretenimento, né? Essas fronteiras estão cada vez mais tênues, o que para muitos pode ser um perigo. Mas, enfim, o fato, por exemplo, de ter um festival de axé music, talvez a gente tenha que dar em algum momento na nossa edição, mas talvez não justifique uma capa, pensando por essa perspectiva do Jefferson Del Rios. Por outro lado, se você pode ter uma concepção editorial que quer exatamente reforçar o que a indústria cultural diz. Aí é uma escolha, é uma opção editorial, né? Então, a gente procura concordar com aquela acepção mais antiga de que a indústria cultural, por ela já ter uma visibilidade grande, então a gente tem que exatamente procurar privilegiar aqueles que não estão sob os holofotes da indústria cultural. Nísio, alta cultura e cultura popular, como é que elas são normalmente tratadas dentro do nosso jornalismo cultural em geral? Bom, primeiro, essa definição é uma definição um pouco problemática, né? Quando você pensa em alta cultura, você pensa, digamos assim, na música clássica, digamos, né?
E o curioso é que a música clássica, pelo menos os grandes exemplos, se inspiram exatamente em peças populares. Como então, Villa-Lobos seria um isso, exemplo, Villa-Lobos, Brahms, né, dentre outros. Então, é uma fronteira que, enfim, inclusive no diagnóstico, isso tornou-se uma questão polêmica, né? Um estudo que a Secretaria fez, esse diagnóstico cultural, daqui a pouco a gente pode falar mais sobre isso. Agora, é muito interessante porque tem uma associação imediata que a gente faz de que a cultura popular é uma cultura mais, digamos assim, carente, né? E a cultura erudita uma cultura mais rica. E como se não houvessem, digamos, também assim, maus exemplos e bons exemplos dos dois lados, né? Então, o jornalismo cultural, às vezes ele entende essa cultura, alta cultura, como sendo, digamos, um espetáculo, uma ópera, né? E a baixa cultura como sendo um espetáculo de periferia. No meu entendimento, essa é uma divisão meio equivocada, assim. Eu acho que, como eu disse, há que se ter outros critérios para você analisar determinados produtos culturais, até porque qualitativamente você pode ter coisas chatas do ponto de vista da música clássica e pode ter coisas chatas também do ponto de vista da música popular, da cultura popular. De toda forma, a indústria cultural, que a gente estava falando no bloco anterior, ela precisa das duas esferas para poder se manter. Então, da mesma forma, às vezes é necessário você ter o mesmo cuidado, né, a mesma relação crítica com os produtos da indústria cultural, com esses outros que você tem com a indústria cultural, você tem que manter com esses outros dois produtos. Então, se você for numa ópera, você deve reunir elementos para dizer se ela é boa ou se é ruim, né? Se for numa peça de cultura popular, mesmo que seja na periferia, você tem que dizer também se é bom ou se é ruim, se a função dela é cumprir uma determinada... se a função dela é cumprir, digamos, um alerta para dengue, então, claro que você não vai ter um critério estético para você analisar aquela peça. Se a função dela é fazer um teatrinho para alertar aquelas pessoas do perigo da dengue, então talvez esteja cumprindo o seu papel ali. Mas, claro, se você for adotar um viés estético, você vai questionar, né? Você vai achar que a peça é fraca. Então, vai depender muito do tipo de critério que você utiliza e eu acho que cada caso tem que ter uma referência diferente. Pois é, nesse caso, veja bem, você, de certa forma, aponta para uma questão que é muito central em tudo isso, porque esse olhar desse editor ou desse jornalista que faz essa opção é um olhar extremamente qualificado, né? Como é que você vê a formação desse editor e a formação desse jornalista atuante dentro do jornalismo cultural brasileiro, a partir dos nossos cursos de comunicação social e a partir da própria mobilidade interna dentro das editorias dos jornais? Uma das boas características que eu acho do curso de comunicação é o fato dele ser multidisciplinar, dele apresentar um leque variado de opções, algumas cristalizadas, como o caso de sociologia, antropologia, outras ainda em formação, como o recém-incorporado no currículo jornalismo online. De toda forma, é um leque. Então, a pessoa que faz o curso de comunicação, ao longo do curso, ela mais ou menos se identifica até de duas formas, com um tema que ela tem mais afinidade, e isso eu tive com as minhas matérias teóricas voltadas mais para estudo da cultura, teoria da comunicação na indústria cultural, estudo de antropologia para pensar a cultura de uma maneira mais ampla, foi meu caso, outros se identificaram mais com política e economia, e essa opção se manteve depois que o curso foi concluído. E há também, inclusive, a definição por qual meio, se TV, se impresso, né, se rádio, hoje online. Então, eu acho que o que vai contar, o que vai ser um diferencial para esse editor é o fato de ele construir essa bagagem, principalmente dentro de algumas áreas da cultura na qual ele se sente mais familiarizado. Né? No meu caso, por exemplo, eu sempre gostei muito de música, cinema e literatura. Eu acho que são temas que eu dou conta de opinar, de
editar, de pensar, de, enfim, criar esses padrões de referência que eu comentei. Em outras áreas eu já reconheço uma certa fragilidade, caso de teatro, artes cênicas, de modo geral. Tem alguma leitura, alguma referência, mas acho que aí entra um pouco do espírito da equipe. Quer dizer, você tem uma equipe que cada editor e cada um dos seus repórteres desponta por esse lado, então você tem uma maneira de você cercar, né, todas as pautas possíveis de todos os lados. Bonis, uma reclamação muito geral vem dos novos autores. E aí poderia dizer que do novo músico, do novo dramaturgo, do novo cineasta, mas mais particularmente falando do novo autor de obra literária, de dizer o seguinte, que a nossa mídia, infelizmente, o nosso jornalismo cultural não tem um olhar atento à produção independente. E, inclusive, as várias denúncias, um termo que é bastante usual, que se aplica em alguns casos, que é a questão do jabá, de jornalistas que recebem benefícios para noticiar determinado acontecimento, né? Como é que você vê esse problema como um todo? Não, às vezes não é nem um benefício direto, assim, uma espécie de remuneração direta. Pode ser uma passagem para assistir um espetáculo? Pode vir sob essa forma, né? Acho que cabe ao profissional manter aquele critério crítico que eu tinha dito, assim, não importa se ele recebeu essa passagem ou não, que ele tem essa leitura crítica. Agora, de toda forma, né, voltamos à questão da indústria cultural, quer dizer, vai ter algum tipo de comentário bom ou ruim, ou criticamente embasado ou não, sobre um determinado produto. Muitas pessoas, muitos produtores independentes não têm a condição de fazer isso. Então, no nosso caso, a gente lá no jornal, e pelo menos algumas outras experiências que eu conheço, o pessoal tende a receber e a acolher determinadas produções independentes. No caso da música, na minha época de repórter, eu fiz durante muito tempo uma coluna só com demotapes, né? Pessoas que enviavam fitas do que elas estavam produzindo, então eu fazia uma espécie de pequeno serviço. Hoje, no Caderno de Cultura, a gente procura dar essa ênfase, inclusive, essa semana a gente publicou um texto do Luiz Eustáquio Soares comentando o livro Anu, e ele estava dizendo exatamente isso, quer dizer, que a mídia não falou dessa produção, que foi uma produção importante, fez uma espécie de manifesto, e nós publicamos, inclusive, o manifesto dele. Às terças-feiras, um dos nossos repórteres, que é o Alessio Cunha, ele sempre dedica um espaço na página 8 para falar, principalmente de lançamentos na área da poesia. E aí inclui não só o que as editoras estão lançando, mas também, inclusive, o que a produção independente aqui, principalmente de Belo Horizonte, está lançando. É claro que isso muito se justifica, às vezes, pelo problema de distribuição, que é o calcanhar de Aquiles de qualquer produção independente. Como você... Nísio, no final do bloco anterior, você dizia que um dos pontos críticos em relação à divulgação da produção independente é exatamente a distribuição. Você gostaria de concluir esse raciocínio para nós? Só concluindo, então, acho que a distribuição é o calcanhar de Aquiles dessa história toda, porque, às vezes, o autor independente não tem a mesma estrutura que dispõe a indústria cultural, e não é nem no sentido de distribuir os livros, mas é de encontrar aquela pessoa que vai, de fato, repercutir a obra dele, né? Então, eu acho que isso vale para a área literária como para outras áreas. Então, há que se pensar aí uma maneira de potencializar melhor essa área de distribuição das obras para que encontre um eco maior na pauta cultural. Ok. Resenha e crítica literária é um assunto também bastante complexo, mas você o vivencia de dentro, quer dizer, confunde-se a resenha e a crítica e, de certa forma, disse com razão que a crítica literária, tal como a conhecemos, pelo menos no jornalismo diário, cultural diário, inexiste praticamente. Como é que fica a sua visão crítica disso? Em função dessa rotina produtiva diária,
O livro ele tem um diferencial com relação aos outros produtos culturais, porque se você vai no premiere de um filme ou de uma peça de teatro, você demora, digamos, no máximo 2 horas, né? E de lá você já sai com aquela sua bagagem para poder produzir o texto. O livro você não lê em 2 horas, talvez livros infantis, você precisa de um tempo, né? E às vezes esse tempo de uma semana, digamos, pode ser pouco para você ainda ficar no calor do lançamento. Então, às vezes eu acho que há uma certa ditadura de tempos aí para você escrever sobre livros, o que acaba criando mais resenhas, quer dizer, mais um texto de orientação para o leitor, né? O que é esse artista, o que trata o livro, que é muito comum também com relação às outras áreas, cinema e teatro, do que propriamente um estudo mais profundo da inserção daquele ator na obra, e aí isso fica mais relegado à crítica literária, que às vezes aparece nesses suplementos de final de semana. Uhum. Nisso, você, nos seus estudos, você fala também da questão problemática do chamado furo no jornalismo cultural. Né? Quer dizer, noticiar, furo é noticiar primeiro. Cultura, você também aponta para que cultura tem seus 3 tempos, tem passado, presente e futuro, né? Nós relemos nossa memória e tal. Como é que você se posiciona diante desse problema? De novo, assim, acho que a rotina produtiva do jornalismo cultural, ela até dribla um pouco o conceito clássico de furo, que é você ter uma notícia de grande impacto, imprevisível, né, que vai atingir uma grande audiência. Muitas vezes o furo no jornalismo cultural é trabalhado com a ideia de previsibilidade, quer dizer, você sabe que vai ter um determinado artista que vai se apresentar um dia, um Madredeus, né? Então, praticamente todos os veículos podem voltar as suas atenções para dar como capa aquele conjunto. Ou então um grande lançamento de livro, etc. E muitas vezes o pessoal acha que está furando, dando na véspera, né? E quando o jornal é furado, muitas vezes, né, alguns veículos acham que por causa disso, despreza. Então, o que é um erro, quer dizer, o leitor, principalmente o assinante do jornal, não tem nada a ver com essa fogueira de vaidades. Então, nós temos uma preocupação também nesse sentido de pensar o furo do jeito jornalístico, né? Quando se dá uma matéria antes, trata-se como prévia, não é um furo. Né? Então, acho que a diferença basicamente é essa. Ok, nós temos muito pouco tempo para encerrar, mas eu sei que esse assunto requeriria muito mais tempo, que é o seguinte, jornalismo cultural online. Você coordena um grupo de pesquisa dentro do Centro Universitário de Belo Horizonte, estudando a presença do jornalismo cultural dentro da internet. O que você vê de transformações que essa nova mídias traz para o jornalismo? O jornalismo cultural? online, ele cresceu, né, teve um impacto muito grande, principalmente nos últimos 4 anos. E a gente pensa jornalismo online com todo o impacto que a internet teve na redação. Então, antes, muito material de divulgação que chegava por carta, hoje você entra no site e puxa esses materiais, de release de livro a fotos de filmes. E uma tendência específica, que é o web jornalismo cultural, quer dizer, aquele que é produzido vislumbrando o próprio suporte da rede, com jornalismo cultural inserido dentro desse contexto, você pode pensar algumas coisas interessantes, do tipo uma resenha ou mesmo um ensaio crítico de um autor, que você pode pedir para que o autor leia um dos poemas. Então, em determinado trecho, lá na tela do computador, em que você comenta, você tem uma hipermídia para um áudio daquele autor. Se você faz uma resenha de um filme, né? Pode exibir um fragmento. Isso, você pode exibir um fragmento, um disco também. Então, enfim, há uma série de potencialidades que podem ser melhor investigadas aí dentro desse universo do jornalismo cultural online. E é isso agora que a gente está entrando nessa seara com o nosso grupo de pesquisa aqui. Ok, que sejam bem-sucedidos. Obrigado. Nis Vereda Literária agradece a entrevista, desejo ainda muito mais sucesso para o seu trabalho. Muito obrigado. Eu que agradeço e, querendo, estaremos aqui de novo com o maior prazer. Será um grande prazer. Contamos com você aqui no nosso próximo programa. Uma boa leitura e muito obrigado.